4 da tarde, em Brasília. Namastê. Eu fiz questão de vir gravar esse vídeo aqui agora porque o tema da insônia começa exatamente agora. As pessoas vão te falar que insônia você tem que fazer higiene do sono a partir de 7 da noite, a partir de 9 da noite. Mas hoje a gente vai entender por que, na verdade, o momento adequado de você começar a sua jornada de cura é no momento de baixa pressão atmosférica. Aí você vai falar, quê? Como assim baixa pressão atmosférica? Muito do que a gente vai falar hoje, ao longo dos nossos 3 pés, dos nossos 3 passos, é que a medicina circadiana atual só conhece uma parte do mecanismo de sono, não que ela não seja relevante, que é o aspecto óptico barra visual barra luminoso. Mas existe um outro aspecto que é muito importante na nossa regulação sistêmica, que a medicina contemporânea ainda está por descobrir, quando descobrir vão dar um Nobel. O Ayurveda fala isso há 5.000 anos, que é o nosso corpo, ele é bastante modulado pelos padrões de pressão atmosférica. Se você quiser dar um Google aí, se chama maré barométrica, ok? Então, a gente há umas 3 semanas atrás fez uma live sobre a sociedade do cansaço e a alimentação, tem lá um Ronald McDonald com iFood. E hoje a gente vai voltar um pouco a esse aspecto que é, insônia não é só uma questão do que você faz de tela ou não. Insônia não é só uma questão do que você faz de atividade física ou não. Insônia não é só uma questão de alimentação ou não, ainda que hoje a gente vai focar um pouco mais nesse tópico. Insônia não é só o seu estado emocional. Insônia não é só o quanto que você já está traumatizado pelo processo de sono e de insônia. Insônia também não é só uma questão potencialmente genética. E aí, para fora da caixinha ocidental, a gente entraria em aspectos metafísicos, que aqui a gente não vai necessariamente entrar nesse tópico, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa deixar bastante claro. Quem é que aqui acorda cansado depois de dormir 8 horas? Foi dormir 9, 10 da noite, acordou 5, 6 da manhã, quebrado. Sem ânimo. Desvitalizado. Sem energia. E aqui hoje a gente vai discutir uma das questões centrais da nossa normose doentia, que é essa crença que dormir de 10 às 6 da noite é uma coisa que te regenera. Esse paradigma ele tem 300 anos no máximo, e ele foi construído para servir uma ordem fabril. Ele criou a noção de um sono de 8 horas, ele criou a noção de um sono ininterrupto, e ele criou a noção de que o horário certo de dormir é por volta das 9, 10, 11 da noite. Mas isso não é um fato natural, e isso está longe de ser uma prática que, principalmente depois dos 40, 50, 60 anos de idade em diante, restaura o teu corpo. Por quê? Por que a gente precisa dormir adequadamente? Porque o nosso sistema tira estresse do nosso sistema nervoso quando a gente está tendo um sono de qualidade. Você pode chamar isso de sono profundo. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco o tópico da arquitetura do sono, no próximo tópico ainda dentro desse vídeo. Mas o mundo que a gente vive hoje em dia, de excesso de tela, por exemplo, nesse instante, de excesso de luminosidade, daqui a pouco o poste ali da frente vai ligar. De excesso de produtividade, tem que chegar em casa e fazer um mestrado. De excesso de dopamina, vou ficar ali no Netflix maratonando ou algo do gênero. Temos uma frase aqui muito importante. O cérebro moderno, ele nunca entra realmente num estado de repouso profundo durante a noite. Não estou dizendo, gente, que isso é uma verdade 108% absoluta para todo mundo. Mas a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, ela cria um corpo cansado e um cérebro hiperestimulado. Por quê? Porque é muito barato a gente ficar com o nosso indicador ou qualquer coisa que seja, acessando um monte de estímulo sensorial que antes era bastante dispendioso do ponto de vista físico. Então, o que vai acontecer com a gente com o processo de insônia? Nosso corpo ele vai sentir que ele está morrendo, e ele vai começar a desenvolver potencialmente processos de resistência à insulina, vai aumentar uma inflamação generalizada, mas subclínica, que depois vai aparecer como uma doença, digamos, misteriosa / câncer.
vai diminuir a sua capacidade cognitiva, o famoso atual brain fog, e um estado consistente de ansiedade, de angústia, porque essa insônia crônica, ela não é só um estado de cansaço em si, ela é um estado de não conseguir descansar quando está cansada. E esse é o grande drama do mundo moderno, porque você está ali cansado do ponto de vista do teu sentimento de vitalidade, mas a tua mente não para e o teu corpo não tem força para fazer atividade física. Toda essa grande bagunça, essa poliesculhambação metabólica, para parafrasear, ele tem um detalhe que ninguém fala. O GPT aqui na minha frente diz que começa às 19 horas, mas eu vos digo, enquanto Thiago Namastê, que acontece agora, às 4, 4h30, 5 da tarde, onde a gente está num vale de pressão atmosférica do dia. Essa variação de pressão atmosférica vai de mais ou menos 9, 10 da manhã a umas 4 da tarde, e isso, do ponto de vista contemporâneo, é o argumento mais importante que a gente tem para transcrever a perspectiva que o mundo ocidental ainda não conhece, que é um metabolismo de alta pressão atmosférica, ou de pressão atmosférica relativamente alta, versus um metabolismo de pressão atmosférica relativamente baixo. Então, esse tópico a gente ainda vai se aprofundar hoje, mas antes de seguir nele, eu quero abrir uma outra questão. Abre a caixinha. Por que você vira e mexe e acorda às 3 da manhã? Do ponto de vista ocidental, isso vai ser considerado insônia, vai ser considerado como um sono leve, porque depois, às 4, 5, 6 da manhã, a pessoa volta a dormir e ela, na verdade, ela tem um despertar, vamos chamar assim, muito pouco conveniente durante a madrugada. Mas na perspectiva do Ayurveda, e segura a cadeira, que eu sei que isso não é uma frase muito fácil para o nosso ser urbanoide, o sono fisiológico, reparador, rejuvenescedor, bom, bonito e barato, que a indústria farmacêutica não quer que você use, porque ela vai curar muitos dos seus padecimentos, é aquele que você vai dormir algo em torno de 48 minutos vezes 2 ou vezes 3 depois do pôr do sol, isso eu estou dando uma simplificada, e você acorda 48 minutos vezes 2 vezes 3 antes do nascer do sol, o que dá mais ou menos 1h30 para cá, mais ou menos 1h30 para lá, aí tem os 48 para afinar, isso meio que no meio deu 48 minutos vezes 5, 48 minutos vezes 5, se você fizer dá 240, 240 dividido por 60 dá quanto? Exato, 4 horas. Eu já fiz essa conta várias vezes, não esquenta. Então, quando a gente desenvolve esse pulso, que eu chamo de Ayurveda da roça, de conseguir transformar viável o nosso corpo, dele dormir na alta pressão atmosférica e acordar na baixa, quando a gente, digamos assim, vamos botar isso numa linguagem contemporânea, quando a gente vende na alta e compra na baixa, a gente fica metabolicamente milionário. O que isso significa? Se você comprar quando estiver descendo e vender quando estiver subindo, você vai meio que ficar, digamos, empatado de um ponto de vista de rejuvenescimento metabólico. Mas aqui a gente vai ter um outro aspecto importante da arquitetura do sono, que é o mundo ocidental, ele descreve 2 fases do sono, ou 2 grandes períodos, 2 grandes etapas, a inicial e a final. E a gente no Ayurveda vai dizer que existem 3. Uma parte que é Kapha, uma parte que é Pitta e uma parte que é Vata. Esses atributos que a gente vai usar, pesado, quente, e aqui não vai ser exatamente seco, vai ser leve, vão ser exatamente os mesmos que a gente vai usar nos sabores do Ayurveda quando a gente está falando de alimentação ayurvédica. Porque não importa se a gente está falando sobre qual é a ordem da alimentação que você come, que isso facilita o teu metabolismo. Qual é a ordem do processo de alimentar-se durante o dia, que a gente vai voltar hoje com o FAD-H2 sobre isso. Hoje a gente tem um convidado especial, o FAD-H2. Não é o Fagner, mas vamos lá. Que faz com que você tenha uma diferença de metabolismo de lipídio, que ajuda o teu sono a entrar num estado de sono profundo, mas principalmente porque a gente tem a nossa tal da maré barométrica. Esse elemento deixa toda a medicina ocidental completamente, pode botar circadiano, pode botar cronobiologia, pode botar o que você quiser. O que não for ayurvédico, até a medicina dos meridianos não vai ter esse glorioso conceito,
Por que que se você dorme com as galinhas e você acorda com galo, mas atenção para a frase, por que que você se você consegue ter uma estrutura que começa às 4 da tarde, eu sei que quando você estiver assistindo esse vídeo não vai ser 4 da tarde, mas tudo bem. E ele, quando dá 6, 6h30, gente, ai, dormi, namastê, no primeiro bocejo, isso a gente vai voltar um pouco mais para frente, ele é capaz de praticamente desinflamar o teu corpo, porque ele faz isso dentro de um contorno, que a medicina ocidental, repito, não conhece, que é a pressão atmosférica alta. Lembra do lema, gente, o mantra é simples. Dorme na alta, acorda na baixa. O que que significa isso? Vende na alta, compra na baixa. Quando você tem um metabolismo que você vende cansaço, digamos assim, fácil na alta, e você compra vitalidade fácil na baixa, o teu corpo ele acorda rejuvenescido. E você, se tiver, digamos assim, devida orientação para isso, você consegue fazer isso de uma forma mais tranquila e viável para o teu dia a dia. Não estou dizendo que o que a gente está propondo para o dia de hoje é trivial. O que que é trivial para o dia de hoje? Você ter um jantar 7, 8 da noite achando que está cedo, você tomar uma taça de vinho, você comer eventualmente um frango ou uma proteína, comer uma sobremesazinha só para a vida não ser triste e depois ainda assistir a televisão, ok? Então, tudo isso está fazendo a poliesculambação metabólica ficar de uma forma estrombólica. Por quê? Depois disso, você vai dormir às 10, tentar acordar às 6 para ir na academia antes do trabalho e você vai se sentir cansado, você vai se sentir desmotivado. Na média, a não ser que você seja um Pita Bomberman, você vai estar ali se perguntando: ó, eu que sou uma pessoa que faço uma alimentação saudável, eu que sou uma pessoa que vou na academia de ginástica, por que que eu estou envelhecendo? Por que que meu cabelo está caindo? Por que que a minha libido está desaparecendo? Por que que a minha vitalidade parece que está na sola do sapato? Por que que eu fico tomando melatonina, mas não resolve? Por quê? Aí a gente passa para o terceiro tópico, que é a higiene do sono sozinha não resolve. Pausa dramática. Ok, obrigado. Por que que a higiene do sono sozinha não resolve? Você pode se botar lá num quarto escuro, pode tomar melatonina. Se você estiver agitado, angustiado, ansioso, você não vai conseguir fazer com que a melatonina passe na frente do cortisol que está ali. E esse cortisol, ele é fisiológico, ele não é patológico. Ele é o que nos mantém, digamos assim, funcionando durante o dia. E aí a gente já vai numa relação que a gente vai falar no próximo bloco, né, no próximo clipe, do NAD e o cortisol e do FAD-H2 e a melatonina, que é uma relação importante para entender que não é uma questão só de tomar melatonina. O cortisol fisiológico ele precisa baixar. E aí a gente vai entrar nessa discussão do que acontece quando você come um pouco mais de carboidrato do que de lipídio durante a noite, como que isso afeta o teu pico de insulina, como que isso ativa o teu processo de suprarrenal, como que isso faz com que, de alguma forma, o teu corpo tenha mais dificuldade de entrar num sono profundo, ok? E aí a gente precisa definir esse sono profundo. Esse tópico a gente vai chegar daqui a pouco, para quem é membro do canal, a gente vai se aprofundar, são R$ 8 por mês, gente. Não tem por que vocês não pagarem um cookie para assistir uma quantidade de material incrível sobre qualidade de vida de uma maneira bastante robusta, ok? Mas o que a gente precisa começar a abrir aqui? O conceito de arquitetura do sono. O conceito de arquitetura do sono, ele é bastante simples do ponto de vista do como que a medicina ocidental apresenta. Ela vai dizer que a parte de REM, Rapid Eye Movement, ou a parte que a gente teoricamente está sonhando, ela se concentra majoritariamente na parte meio final do jogo. Enquanto o meio inicial do jogo tem muito mais do que é hoje em dia chamado de N3. Tudo bem que depois a gente vai falar do N4 também, mas o ponto central é, quando você tem uma alimentação 4 da tarde, rica em lipídio, isso ajuda o teu corpo a entrar numa trajetória de sono profundo. Quando 4, 4h30 da tarde, você fala assim, não, vou comer ali um carboidrato rápido, um biscoito, uma bolacha, não sei o quê.
aquilo dali já está sinalizando para o teu corpo que você não vai dormir. E esse é um aspecto bem importante que a gente quer trazer, né, nesse conteúdo de hoje, que é lipídio às 4 da tarde, do ponto de vista de uma linguagem ocidental, FADH2, ajuda o teu corpo a entrar num estado de sonolência benéfica para um sono profundo. Quando você usa carboidrato, você entra num estado de sonolência que vai te dar um cochilo, que você vai ficar um pouco, digamos, com uma certa lombeira ali, mas rapidamente depois você vai despertar. E isso é um ponto central para entender, porque muitas vezes as pessoas, depois de 1, 2, 3 horas de sono, já despertam ligadão. Porque se você come carboidrato, principalmente se ele for um carboidrato refinado, assim, uma alimentação que só, digamos, esportistas têm como digerir, e você vai dormir depois daquilo, você pode até dormir com sono gostosinho, mas você acorda com provavelmente a tua mente um pouco mais agitada, ou quiçá com uma ansiedade, quando a pressão atmosférica, de novo, eu sei que ela está aqui de novo, quando a pressão atmosférica novamente começa a ficar baixa o suficiente, porque é mais ou menos assim, lá por volta de 8, 9, 10 da manhã, ela está alta, lá por volta de 4 da tarde, ela está baixa. Lá por volta de 8, 9, 10, 9 da noite, ela está alta, lá por volta de 4 da manhã, ela está baixa, ok? Então, esse pulso, que tem a ver com a relação do Sol esquentar a atmosfera da Terra numa determinada longitude, esse pulso é chamado de pressão ou maré barométrica. Bom, então com isso, a gente abre um tópico importante, que é o conceito de arquitetura do sono. O conceito de arquitetura do sono, a gente vai dizer que existe uma fase que são algo em torno de 3 horas e meia pesado, algo em torno de 2 horas e meia quente, e algo em 1 hora e meia que a gente poderia chamar de leve. Essa descrição não vai aparecer em nenhum lugar da internet, inclusive em qualquer texto de Ayurveda que você for ver. Então, Namastê, você está inventando isso. Não estou inventando, porque quem inventou foi a natureza. Mas se você fizer uma prática de yoga, de relaxamento, lá por volta de umas 6, 7 da noite, a gente faz a nossa prática de Kayut Yoga de 6h30 às 7h30 da noite. Muitas vezes, depois dessa prática, eu falo para minha esposa, Rasna, Namastê. E aí, o que dá? A aula acaba às 7h30, lá por volta de umas 11, 11h30, eu acordo. E aí, na continuação do vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas, se a gente aprende que o sono ele tem esses 3 pulsos e a gente aprende a reconhecer eles de uma forma adequada, a gente consegue atravessar uma situação crítica de um quadro de insônia / ansiedade, angústia, que é ter a perspectiva de que você vai ter um sono ininterrupto, ou que é natural você dormir às 10 da noite e acordar às 6 da manhã. Gente, isso é muito mais uma construção social do que uma realidade fisiológica. Então, quando a gente começa a entender como que o pulso do sono ele não está definido só pelo que acontece dentro de você, ele também está definido pelo que acontece em termos de pressão atmosférica ao redor de você, você consegue ter um sono altamente rejuvenescedor. Porque se você fizer uma alimentação razoavelmente saudável e você fizer um nível de atividade física bastante adequado, você provavelmente vai conseguir ter um sono reparador. Mas um sono reparador não é um sono rejuvenescedor. Um sono rejuvenescedor é aquele que cura processos inflamatórios já bastante consolidados dentro do teu corpo. No meu caso, por exemplo, 2019 eu machuquei meu joelho, fazer uma estanga, o espírito doido. E de 2019 a 2023, 24, eu fiquei testando, fazendo várias terapias, melhorava um pouco, mas não era tão significativo. Agora, em 24, 25, 26, com o nosso protocolo, que é o Vitality Enhanced, que é o nosso lugar que a gente chama de hemodiálise metabólica, isso tem sido revertido a um tal ponto que hoje eu tenho uma certa, assim, delicadeza quando eu estou fazendo umas posturas altamente demandantes do joelho, mas no geral, quando eu estou surfando, quando eu estou andando de skate, ou quando eu estou fazendo alguma coisa que tem uma tensão e um impacto maior no joelho, eu já sinto ele suficientemente seguro para não ter a sensação de fragilidade psicológica diante de um machucado passado. Então, o que eu estou propondo a vocês existe uma forma de ter um sono
rejuvenescedor. Se você quer saber um pouco mais, eu te convido a apoiar esse canal com um cookie de R$ 8 por mês. Você não precisa ficar pagando todo mês, mas para assistir a continuação disso, a gente vai para a parte 2 desse vídeo, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a arquitetura do sono, vai falar um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje, o FAD-H2, e como que uma alimentação adequada pode trazer isso para a tua vida. Esse programa que a gente está hoje é ainda um oferecimento do nossos Sabores do Ayurveda 2026. Se vocês quiserem dar uma olhada aí na descrição, a gente começa agora dia 23 de maio de 2026. Então, para vocês que assistiram a esse vídeo aberto e deixaram seu comentário, deixaram seu like, deixaram seu good vibes e compartilharam com outras pessoas, nós agradecemos a sua coparticipação em fazer o mundo melhor. Vamos trazer um pouco da Lagoa dos Guaraíras para vocês de pôr do sol. Que beleza, hein? E nem dá para ver ela direito porque o pôr do sol está meio que estourado, mas tudo bem. Vamos à continuação. Você que é membro do canal, te encontro já já na continuação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah. Om. E é claro, se você quiser marcar um atendimento, a gente tem programas terapêuticos do Prósperos, onde a gente consegue fazer com que você consiga lograr a sua mudança de hábitos de uma forma segura, efetiva, pragmática e sustentável. Namastê vos fala há 15 anos trazendo uma perspectiva real e funcional de Ayurveda para a nossa realidade brasileira. Aguarda aí o seu contato para o curso e ou pro Prósperos. Namastê.